antes de atuar diretamente na política, o que tu fazia? Eu sempre, digamos assim, atuei na política porque, como você falou, de família de política, eu posso dizer que na minha família eu fui o que nasci na política, né? Meu pai caiu ali na política por acaso, foi na amizade, ele ali trabalho, lazer e tal, e a política diz que se meteu na vida dele, que ele sempre conta pra gente. Meu pai nunca teve a pretensão de entrar na política, mas o dia a dia, o destino levou a política na vida dele. E eu, que nasci em 85, ali meu pai já tinha começado na política, era secretário de trabalho do governador Luiz Rocha, disputou a primeira eleição em 86, e aí toda eleição a gente foi sempre disputando. Então assim, eu já nasci na família de política, então eu sou o único mesmo da família que diga, esse aqui nasceu na política. Então fui sempre acostumado com isso desde cedo, Brenda. Casa cheia de gente, de político, presidente de assembleia, governador, os eventos que eu ia. Eu, por ser o filho mais novo, caçula, com uma diferença maior com meus irmãos, então assim, tinha um evento, aí meu pai, minha mãe e o caçula tinha que ir junto ali, porque era muito novinho. Então tem foto minha desde cedo, frequentando o Palácio dos Leões. Meu pai foi presidente da assembleia também. Mas só que meu pai sempre implantou na gente a questão do trabalho. Meu pai é órfão de pai aos 7 anos de idade, era o filho mais velho de 4 irmãos, no interior do Maranhão, em Codó, então ele teve que sustentar a família desde cedo, se virou muito, passou fome mesmo, aquela história que muita gente conta na política, eu vim lá de baixo, que cresci, tive que me virar só. Essa é a história do meu pai. Sim. E ele sempre fez questão de passar para os filhos o valor do trabalho, que tudo que ele conseguiu na vida foi por causa do trabalho, tá Mas se empenhando, essa é uma dedicando. história real, né? Porque tu sabe que tem histórias que são fakes, né? Tipo vender chip na Rua Grande. Isso aí a gente nem comenta, porque sabe que essa história de filho do povo que vem assim, a gente sabe que... Aí se tu for buscar realmente a fundo da história, não é bem assim. Não vai, assim. Mas a do meu pai, sim, é... Ele foi... Qual é a história política dele de eleição? Porque eu sei que ele foi deputado estadual, né? Quantas vezes? 5 mandatos. 5 mandatos. Aí foi presidente da Assembleia. Por 2 anos, por né? 2 anos. Biênio. Um mandato, um biênio. Então. Um mandato. Aí, o teu irmão, o Braide, ele foi deputado por 2 vezes, né? Estadual por 2 mandatos. Estadual por 2 mandatos. E federal, 1 mandato. Aí depois se elegeu prefeito de São Luís. Ou seja, hoje tu tá... O Eduardo tava só esquentando uma cadeira para te ir lá na Assembleia. Né? Na época já era a nova casa, Meu né? pai ainda chegou a trabalhar na nova casa? Na nova casa, sim. No Rangedor. No Rangedor. E, rapaz, só falta tu me dizer que tu ocupa o mesmo gabinete que o teu irmão ocupou. Não quis. Tu não quiseste? Mas podia. Podia, porque o deputado que usou o gabinete perdeu a eleição, então até pensavam que eu ia usar. Falei, não, eu quero construir uma nova história, a história do Fernando. Me joga para outro bloco, uma nova história. Legal. Vou reformar o gabinete também para dar uma cara diferente, a cara do Fernando. Perfeito. Rapaz, eu nunca visitei teu gabinete, Fernando. É porque eu tô esperando dar reformada ainda para dizer, não, isso aqui é o meu gabinete, tem a minha cara, tá aí que eu vou chamar os amigos, as pessoas para ir lá. Eu vou levar um presente para ti. Olha, tá gravado. Tá gravado. Vou levar um presente, mas tem que colocar lá. Eu dei um presente, tipo, eu não vou dar spoiler não, porque eu tinha, eu vou dar. Vai, tá, eu vou dar. Não vou dar não. Deixa pro pessoal, para matar a curiosidade, quando eu for lá fazer a visita para ele, eu faço um storyzinho e dando um presente. É um presente personalíssimo. Pronto. Não se compra em lugar nenhum. Se compra? É verdade. Não se compra em lugar nenhum. Pensando nisso, que acontece muito na política, vai ter lá um local só para os presentes recebidos. É verdade, acontece bastante mesmo. É boa. São quantos irmãos na família? O Eduardo, o do meio, que é o Antônio, eu, mais novo, e na verdade meu pai também tem uma filha de 11 anos, Isabela, que é com outra mulher. Teu pai já tem quantos anos? 77 anos. Menos 11? 66. Rapaz, o cara tava na chibata nos 66 anos, senhor. Tá vendo tu com 40 aí, tu já tá fraquejando. Tu dá um discurso no começo do episódio pra esperar um comentário desse. Miserável! Pegou. Precisando de uma aula, tem que entender já aí, ó.
bicho, eu não acredito que eu ouvi essa em cima de 9h13, eu não acredito que... 3 minutos de episódio. Fui pego no encalço. Mais alguém aí para poder fazer uma propaganda, um incentivo aí, ó. Cara, é verdade que o teu pai... Eu ouço uma história que o Carlos Braide tem um grupo de WhatsApp restrito com... são poucas pessoas, 4, 5 pessoas que faz parte desse grupo. Fala pra mim se tu sabe ou se tu não sabe. Você é escondido de ti. Tô por fora. Mas eu raio que eu desculpo que amanhã eu pergunto pra ele. Diz que é um grupo onde dá uma... Galera, são os dinossauros da política. Diz que é o Carlos Braide, é o Zé Reinaldo Tavares. Eles são amigos, não são? São amigos, são amigos. Ah, então não deve ser mentira, não. Eu não sei se é um grupo de WhatsApp que eles têm, mas eles têm um grupo, que se reúne lá, esse pessoal tem. Então é isso mesmo. Então, eu só não sei dizer se tem um grupo de WhatsApp. Não, mas aí isso é tipo história de pescador. O cara disse que pescou um peixe desse tamanho, aí o outro disse assim, fulano pescou um peixe. Então quando falar grupo, tem um grupo, aí a galera que já tá acostumada com o negócio de grupo de WhatsApp, já diz, não, Carlos, peraí, tem um grupo de WhatsApp. Não, mas tem um grupo, né? Tem um grupo deles. Eles falam sobre política, são amigos já de tempos, né? Mas quem são os nomes? Eu não entendi direito. Fala os nomes pra ela. Tem Marconi Farias, que é ex-deputado, Zé Reinaldo, o Jaime Santana era membro. Agora é só fera. Em termos assim de história na política. É só o pessoal aí mesmo do conhecimento lá em cima, que dá uma aula mesmo. Eu já participei algumas vezes de conversa com eles e tal, a gente aprende muito. Não é? Essa é a vantagem de ser filho de político. É verdade. Tudo na vida tem um lado bom. A gente, quando vem de uma família de política, a gente está interessado na política, que a gente vem para fazer a boa política, então a gente já vem aí com uma experiência que deixa quem não é para trás. Qualquer área, se tua família tá envolvida, tu já cresce ali, ó, pegando um papo, aprendendo uma coisinha, outra. E se tu decidir por esse caminho, já facilita muito a tua vida. Claro, a gente já larga lá na frente por essa questão de experiência, saber verdade. como o negócio funciona, como é que é. E como eu tô dizendo, é uma história da política da primeira eleição de 86. Então, meu pai já passou por muita coisa na política, já teve ali com vários deputados nas sessões, na legislatura, na casa, então aprende, cara, Fernando, relação com o deputado é mais ou menos assim que funciona. Não comprar briga, porque na política tem muitas vezes a situação conflitante. Às vezes você é amigo de alguém, quando tá no bem bom, mas na hora que gera um conflito, você saber separar como é que é, como você vai tratar também, porque o mundo dá volta. E com o tempo, na hora que o tempo passar, como é que vai ficar essa relação? Então, assim, hoje meu pai ainda tem muita amizade com os ex-deputados que foram da época dele, justamente pelo trato que ele teve, de não sair daí comprando briga, guardando mágoa, isso ele sempre passou para nós aqui. Essa vivência, assim, ajuda, né? Claro, na construção pessoal. Mas aos olhos do público, é passível muitas vezes de críticas, como o Geisel mesmo, de vez em quando critica esse tipo de coisa, porque... Tudo bem, as críticas elas vêm para fazer uma construção e tudo mais. Como tu lidou com as críticas de ser filho de político, ser irmão de político e tá procurando um mandato pela primeira vez? Tudo na vida tem um lado bom. E assim, tem as pessoas que pensam de várias formas. Tem gente que realmente é radical, que é contra o parente de político. Esses aí meio que a gente não discute muito, não, porque você vai... discutir e não vai mudar, que nem o Geisel às vezes discute muito política direita e esquerda. Você vai com um cara que é da extrema direita, você pode mostrar o que você quiser, não vai mudar. Você vai pro cara da extrema esquerda, você pode mostrar, não vai mudar. Não muda. A mesma coisa. Na hora que eu vejo alguém que é extremamente contra o parente de político, beleza e pronto, mas tem gente que é a favor, que olha, esse cara trabalha, o pai dele trabalhou, fez muita coisa no município tal, no bairro tal, o irmão dele também, Hospital Aldenor Abel, no combate do câncer e outras causas. Então assim, o pai foi bom, o irmão é bom, ele tem tudo para ser. Entre eu apostar no novo, que eu não sei quem é, não sei de nada, eu prefiro dar uma oportunidade para quem eu sei que já vem numa linha de trabalho e no mínimo vai ter que fazer igual. Então, assim, também tem uma responsabilidade muito grande ser família de político assim, ainda mais que tem um trabalho desse, um reconhecimento desse, assim, o povo cobra isso aí. Tu tem que, no mínimo, trabalhar igual foi teu pai, igual foi teu irmão, e a gente tá aí para romper essa barreira e vamos fazer mais ainda, com certeza. Pois é, como é que tu estás enxergando esse princípio de governo Lula? E aqui eu gostaria também de fazer de relembrar
que em 2014 a Marina ela foi vítima de uma espécie de caça às bruxas contra ela, promovida, e que deixou muita mágoa. E hoje a Marina está lá como ministra do governo Lula, e inclusive já passando por algum processo hoje em razão de defesa de suas posições em relação à exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas e tal. Quer dizer, a 534 quilômetros da foz. Da foz, enfim. Mas tu também foste vítima de muito disso, e esse é um processo que já houve cura ou ainda há muita mágoa em relação ao que aconteceu no passado? Não, mágoa eu não tenho nenhum, não tenho nem tempo de ter mágoa. Nem mágoa, nem rancor, desejo bem para a pessoa. Eu só não sou cínica. Isso aí eu não sou. Eu assim, às vezes as pessoas brincam, né? Dizem que eu sou primitiva, né? Não sou civilizada para estar na política. Não é isso. Eu apenas tenho algo que tem uma simbologia. Não gosto de envolver questões da Bíblia, porque às vezes tem muito cinismo e dissimulação nisso também. Mas tem aquela questão do sepulcro caiado, né? Que é bonitinho por fora, né? E com a podridão por dentro. Então, para mim, eu só não gosto disso. Não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor, desejo bem e tal. Agora, eu não sou mentirosa nem cínica, por exemplo. Quando eu rever, às vezes eu até evito falar, porque como tem muitos dos nossos que estão no governo, eu só acho que a gente tem que ter a grandeza de não tratar apenas de quando são os nossos cargos que não estão sendo executados, quando é a nossa área, o nosso ministério, nossa secretaria, entendeu? Que está enfrentando dificuldades, porque o Congresso faz isso, o Congresso faz aquilo. Primeiro que o Congresso Nacional, o chamado Centrão, está no governo federal, né? Então, o acordo que foi feito do Palácio do Planalto, cada um vai dar sua motivação. Eles vão dizer que eles precisam ter uma relação estável, né? Ele já tinha relação com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira, né? Isso aí eu sei muito bem, porque o Arthur Lira é de Alagoas, sempre foi apoiado por Lula. O pai do Arthur Lira foi apoiado por Lula e por Dilma para me derrotar para o Senado, né? O Isnaldo Bulhões, que é o relator do projeto que estava tirando cargos, a mãe dele era a primeira suplente do Collor, que foi apoiado também por Lula e por Dilma para me derrotar. Então, eu, assim, olhando a história, eu sempre acho que níveis de concessão agigantados na relação com o Congresso Nacional, eu não consigo nem ver viabilidade política nisso. Entendeu? Eu acho que quando o Congresso Nacional, né, essa permeabilidade entre o Executivo e o Legislativo, uma coisa é respeitar. Né? O presidente tem a obrigação de respeitar, independente de ser conservador, liberal, socialista ou de esquerda, e que esteja no Congresso. Porque as pessoas que lá estão, por mais que eu possa desprezar alguns deles, eles têm a legitimidade do voto. O Lula está bem, o Lula está bem nesses primeiros meses? Não, para minha concepção, não, porque eu entendo assim, que é o mesmo modus operandi. Eu torço que dê certo. Eu torço que dê certo porque é o Brasil. Entendeu? É o meu país. São milhões de pessoas que precisam muito de políticas sociais, de políticas públicas. Óbvio que a gente quer que dê certo. Né? Quem aposta contra o pior melhor é quem não é capaz de enxergar a dor do que o pior significa na vida das pessoas. Eu só entendo assim, se você trabalha um nível de concessão, né, que para mim beira a degeneração na relação com os piores setores do Congresso Nacional, ou seja, entregando cargos, prestígio, liberação de emendas e poder àquelas pessoas que nada tem a ver com o projeto com o qual você se comprometeu com a população para viabilizar, do mesmo jeito o ajuste fiscal, né? Eu para mim, assim, eu não consigo ficar falando do Banco Central sem falar de que no Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, eles têm 3 pessoas. O presidente do Banco Central, o ministro da Economia, que é o Haddad, e a ministra do Planejamento, que é a Tebet. Então, se o governo quiser, o governo tira o presidente do Banco Central. Então, eu não aguento, a desonestidade intelectual. Entendeu? Se a pessoa quer dizer, não, eu acho que as pessoas têm todo o direito de defender as suas ideias. Por mais que eu
ache que são repugnantes, desprevisíveis. Eu acho que as pessoas têm o direito. Eu não gosto do falseamento intelectual, porque a desonestidade intelectual, ela é muito ruim ela é muito ruim do ponto de vista educativo para a população. Se você faz um compromisso com a sociedade e quando está na estrutura de poder você faz outra coisa, eu acho que é ruim. Mas eu continuo torcendo que dê certo, continuo esperando que no debate da política econômica, que é onde está o coração do sistema, é na definição econômica, do que se joga para a dívida, no que se alimenta os banqueiros, o capital financeiro, a nuvem financeira de capital volátil que para sobre o planeta Terra. Então, para mim, este é um ano fundamental, porque é um ano onde vai estar se debatendo o orçamento, tanto o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento, né? Então, vamos ver, tomara que dê certo. A gente pega, por exemplo, quando o Lula fez algumas falas criticando o ex-presidente sobre indicar pessoas do seu círculo pessoal para cargos, mas aí a gente vai ver que ele está indicando para o STF o advogado pessoal dele, no caso do Zanin. O que tu acha? Mesma coisa. Para mim, eu acho assim, eu digo assim, eu já estou numa fase da minha vida que eu não me autorizo a fazer. Tá entendendo? Eu não me autorizo a fazer. Porque tem coisas que, por mais que possam parecer assombrosas para algumas outras pessoas, e por mais que possam parecer terríveis para mim, do ponto de vista das emoções que as pessoas jogaram no combate do último processo eleitoral, porque a gente tem um país fraturado, famílias divididas, né? Eu não separo assim, bonzinhos são os que estão com Lula e ódio e horrorosos são os que estão do outro lado. Eu acho que existem pessoas, posso achar que elas são equivocadas, que não aceitam as ideias que elas defendem, mas a gente está num país dividido, um país fraturado, famílias inteiras, né? Eu digo porque na minha família eu faço tudo para nem brigar por política. Fico atrasando de ideias só para evitar brigar tanto. Amigos de infância, a gente tinha 2 grupos de amigos de infância, viramos 6 grupos de amigos de infância. Na família, do mesmo jeito. Então, imagina nas outras pessoas, né? Então, para mim, todas essas coisas, elas são deseducativas, tá certo? E, ao dizer isso, a gente passa por situações absolutamente dramáticas. Eu digo sempre assim, olha, a pior coisa para mim na política foi porque eu fui expulsa por fidelidade partidária do programa do partido e não dos chefes do partido. Então, coerência política, firmeza ideológica, concepção programática, para determinados setores isso não existe. Hoje, eu acho que até no Congresso, em algumas casas legislativas, tem até diferenças hoje, porque tem as emendas de execução obrigatória, né? Eu lembro que quando eu fui senadora, né, há séculos atrás, para colocar uma emenda no orçamento, como eu sou da área de planejamento de serviços públicos, que é a área de epidemiologia, que é a base estatística que leva você a formular políticas, né? Você identifica do que as pessoas adoecem e morrem e promove prevenção, promoção, recuperação e reabilitação das pessoas no serviço de saúde. Então, eu olhava, por exemplo, essa região aqui tem muita doença de Chagas, como é que está a questão da habitação? Você colocava emendas em relação à habitação. Tem problema de saneamento básico, abastecimento de água, como é que está a mortalidade infantil? Então, todas as minhas emendas, elas eram estabelecidas com padrões técnicos. Eu fazia o diagnóstico situacional, identificava quais eram os principais problemas, apresentava propostas concretas para viabilizar, não liberava uma emenda. Entendeu? Então, do que essas pessoas são capazes, eu já sei. Eu sempre espero que elas não pisem nos corações sofridos da grande maioria do nosso povo, que quase que, né, quando o país foi dividido, né, e quando as mais diversas políticas de ódios, né, porque não é só a política de ódio da tropa do Bolsonaro, tinham também políticas de ódios de outros setores, né, que se dizem avançados do ponto de vista ideológico e também perseguem, tentam aniquilar politicamente. Então, nesse quadro, a gente ultrapassou, nós não passamos uma etapa. Então, agora é a grande tarefa do governo federal, e eu acho que dos governos estaduais, que tem a oportunidade, que tem a chance
de estar nas chefias do Executivo, né, independente do Congresso, mas na chefia do Executivo, eu acho que ele não pode pisar nos corações profundamente sofridos, porque só um coração profundamente sofrido iria se propor a mudar. Né? Quem tivesse feliz, quem tivesse satisfeito, não ia querer mudar. Então, pisar nos corações tão sofridos, eu acho que não é justo. E também não acho que seja justo que o parâmetro seja a tragédia do governo passado. O parâmetro para as mudanças estruturais tem que ser objetivamente o programa. Qual o programa que se comprometeu perante a população? Então, esse programa, eu não posso ficar com aquela espada de Damocles na cabeça dizendo, porque senão fulano vai voltar. Porque senão ciclano vai voltar. Não. Tem um programa? Não foi apresentado um programa? Por mais que não tenha sido tão detalhado, né, porque infelizmente a gente teve uma eleição que o único que apresentou um projeto concreto, objetivo para o país foi o Ciro, mas não ganhou. Então, quem ganhou foi o presidente Lula, com bases programáticas. Então, vamos agora cumprir o que foi apresentado para a população de uma forma geral. Qual a tua percepção a respeito desse momento que a gente vive no Brasil, de tantas coisas absurdas sendo ditas por políticos e sendo normalizadas, e a gente, inclusive, dando voz a eles, através de cargos, que são coisas que são espaços importantíssimos para que você promova mudanças efetivas na sociedade, e está sendo utilizado para a gente ficar com discussões de assuntos bestas, que vira meme no outro dia. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que as pessoas só vão começar a perceber isso e o perigo da gente eleger essas pessoas a partir do momento que isso começar a afetar negativamente a vida delas. Da mesma forma que a mudança do clima, né? Agora que as pessoas estão morrendo, literalmente, né? As pessoas estão acreditando na mudança do clima. Eu acho que a eleição dessas pessoas que não estão ali pelo serviço público para melhorar a qualidade de vida, ou por caçar like, ou, enfim, por uma disputa mesmo de poder, eu acho que a partir do momento que elas começam a afetar negativamente a vida das pessoas, tem uma reação da sociedade. E para mim o maior exemplo que a gente tem isso é a quantidade de mortes na Covid-19 nesses últimos anos, que poderiam ter sido evitadas se o governo federal, na época presidido pelo Bolsonaro, tivesse mais responsabilidade. Ali é um discurso de internet, uma narrativa, uma retórica de campanha eleitoral que contaminou o país inteiro. Eu entendo que isso é responsável por várias mortes que poderiam ter sido evitadas. Nossa, isso foi levado ao extremo, né? Porque eu estava comentando com o Geisel um dia desse sobre as eleições na Argentina. Então, o cara foi eleito, né? O Milei foi eleito. E a gente pega e compara o discurso dele na eleição e o discurso dele após ter ganhado a eleição. Então, é aquela coisa, né? A eleição é uma coisa, a governabilidade é outra. Exatamente. As pessoas fazem da eleição um circo, né? E está cada vez mais assim. Cada vez mais, o político, para se eleger, ele se transforma num personagem que vai fazer um espetáculo. Exatamente. E o pior, Brenda, é que não é só para se eleger. Porque, trazendo o assunto que o Giovanni falou, por exemplo, quando o presidente, o Bolsonaro, ele fazia todo um teatro, todo um discurso, mas, na verdade, colocou a mãe para se vacinar, e justamente a tal da vacina chinesa que ele tanto criticou. Então, parece que fica uma história assim, não, eu vou jogar aqui para a plateia mesmo, mas na hora de fazer, deixa eu fazer uma coisa. Foi exatamente o que o Milei fez, pô. Vai cortar a relação com o Brasil? Não vai. Não vai. Vai cortar a relação com a China? Não vai. Vai acabar com o Banco Central? Não vai. Não vai. Não existe, então... Mandou até uma carta elogiosa pro Lula, convidando ele para posse. Não sei se vocês viram. Sim. Foi aquela nas eleições. Não quero papo com o Brasil. Depois das eleições. Lula, venha nos visitar. Beijão, abraços. O que a gente pode fazer, enquanto atores políticos, Giovanni, de forma mais efetiva? Porque o que eu vejo é que é o seguinte, que há um espectro ideológico que conseguiu capturar muito facilmente o eleitor por uma linguagem simples, limitada. E o que acontece é que questões que não são simples, elas não podem ser tratadas como simples. E é o que é feito. Sim. Por exemplo, a gente estava falando de meme. Muitas vezes você transforma um assunto complexo, que merece discussões mais aprofundadas, é um meme, é um videozinho, é uma coisinha engraçadinha, e o eleitor compra aquilo, né? Como se fosse uma verdade, como se fosse... E aí, qual é que é o grande desafio? Porque é importante fazer críticas, por exemplo, claro, ao outro espectro ideológico.
O que os progressistas, o que a esquerda ou o centro-esquerda não consegue fazer é ter justamente encurtar esse caminho com o eleitor. Não consegue. E muitas vezes se comporta de forma soberba, porque se acha melhor, porque acha que não tem que discutir com quem é menor que ele na intelectualidade. Então, qual é que é o grande desafio hoje para se chegar nesse eleitor? Eu concordo com todas as críticas que você está trazendo para esse campo mais progressista. Eu acho que nos últimos anos, né, a gente teve governo de esquerda, teve políticas públicas importantes, isso foi deixando algumas pessoas, alguns partidos, ou todo o campo mesmo, não preciso dialogar com você. A gente já está aqui no governo, as coisas estão funcionando, óbvio que eu vou ser reeleito, que o meu partido vai ser reeleito. Eu acho que é o que você colocou, acho que foi justamente aí a rachadura que a direita, a extrema-direita encontrou para se comunicar melhor com as pessoas, que na verdade é pegar aqui, abre uma live e você fala direto com a pessoa o que ela pensa. Não é mais através do Jornal Nacional, da grande mídia. Hoje, com as redes sociais, qualquer pessoa conversa com qualquer pessoa a qualquer momento. E eu acho que, mais do que você poder abrir uma live e falar o que você pensa, acho que a grande questão é você ouvir. Eu acho que está faltando ouvir na política. A gente não ouve mais o que a sociedade está precisando. Não é efetivo a gente estar em Brasília, num gabinete, todo mundo... Vamos discutir o problema lá do interior do Maranhão. Sendo que as pessoas estão lá, a gente tem que ir lá, a gente tem que ouvir, a gente tem que trazer a sociedade para perto. Então, acho que uma coisa que os partidos políticos, e a gente tem muito essa perspectiva, até na razão de se fundar a Rede Sustentabilidade, é ser um espaço mais orgânico, mais horizontal, em que a gente possa trazer a sociedade para fazer a política dentro do partido. Sem aquele caciquismo que é tradicional, sem aquelas estruturas verticais que são tradicionais, ter um espaço mais acessível mesmo para as pessoas participarem, seja para serem candidatas ou não. Por exemplo, na Rede Sustentabilidade, todos os partidos têm aquelas setoriais, né, de mulheres, jovens e tal. Na rede nós chamamos de elos. Os elos na Rede Sustentabilidade, eles são espaços de participação dos filiados, mas também de não filiados. Então, pessoas que não são filiadas à rede, mas querem contribuir com uma visão, querem participar de um debate, querem ajudar a gerar conteúdo que vai subsidiar o partido e os seus mandatários na hora da tomada da decisão, isso é extremamente bem-vindo, porque aí a gente não só estabelece uma ligação mais direta com as pessoas, mas traz a sociedade para ajudar a fazer essas construções. Acho que a gente precisa amplificar ao máximo o diálogo com as pessoas e voltar a aprender a ouvir. Porque hoje a gente não está ouvindo. Essa questão de diversidade nesse campo político mais partidário é importante também porque, como o Geisel falou, às vezes existe esse campo da soberba de falar coisas... Esse é um clássico de discussões políticas. Eu alegar que você não tem a leitura necessária para a gente discutir isso. Eu não digo nem de leitura, assim, da gente ter lido, sei lá, os mesmos livros, a mesma base teórica. Mas é falar de uma leitura, assim, num campo mais abstrato, de compreensão mesmo, de formação de opinião. E é jogar completamente no lixo a opinião do outro nesse tipo de fala. Não temos a mesma leitura. Exatamente, é por isso que estamos dialogando. Estamos debatendo. Mas aí, Brenda, olha só. Eu, por exemplo, confesso que me falta paciência, às vezes, é aquela história de pregar para convertido. Porque há, às vezes, alguém com alguma disciplina na mente. Eu vou utilizar até uma palavra que a galera gosta muito de usar hoje em dia para dizer que na sala de aula... como é que fala? Doutrinação. Sim. Doutrinação, uma palavrinha que a turma adora. E parece que o doutrinado é só do outro lado, né? O cara não entende que, por exemplo, aquilo que ele fala, que ele repete, é uma doutrinaçãozinha. Ele virou um robozinho, né? Ele virou um robozinho. E às vezes é difícil você entrar nessa seara de discutir, de explicar, porque parece que aquilo está sedimentado na cabeça da pessoa. As frases são as mesmas, você conversa com ele e diz as mesmas frases, ele usa os mesmos argumentos. Parece assim que foi mandado, e por isso se fala até de lavagem cerebral. E aí, eu sinceramente, eu me sinto naquela de, eu vou perder um tempo do caramba aqui e não vai adiantar nada, né? É contraproducente. Tá. Mas é porque eu acho que ao longo do tempo, e outro dia nós discutimos aqui, eu acho que está acontecendo algo
assim, que é uma guerra cultural, é uma guerra de informação, que não basta uma conversa de 10, 15, 20 minutos, meia hora com as pessoas, né? As pessoas, elas estão hoje o tempo todo bombardeadas por informações de rede social, e é uma estratégia geral da ultradireita, da extrema-direita no mundo todo, de domínio desses canais de informação alternativos. Por isso, há uma apregoação contra o jornalismo tradicional, contra as mídias tradicionais, porque eles não dominam. Então, o que ele pode dominar é o seguinte: não assista a Globo, mas venha ver o meu canal Assista no aqui o meu canal no YouTube. É isso mesmo. né? Assista É o meu isso canal mesmo. no YouTube. E aí, eles não leia o Estadão, não leia. E a imprensa é sempre a primeira vítima, seja de um governo de esquerda, seja de um governo de direita. Eu, como jornalista, sei muito bem como é que é isso. E aí, a estratégia ela passa muito mais, eu acho, por algo amplo, de cima para baixo, do que nessa conversa do dia a dia, que eu acho que aqui é catar milho. Eu acho que falta, Giovanni, justamente essa... Como é que esse outro campo está organizado no mundo em relação a isso? Porque a extrema-direita está organizada, ou pelo menos se imagina que esteja, pelas ações tomadas, por exemplo, no mundo todo. E aí eles tentam se fortalecer, junto a imagem do Milei com a do Trump, com a de não sei quem e tal, não sei o que lá. Não há uma reação no outro campo em relação a isso, até para tornar equilibradas as forças. Eu não sei se eu estou equivocado. Não, eu acho que sim. No ano passado, na polarização da campanha presidencial, em determinado momento eu até achei que era uma disputa de estruturas de comunicação. Durante, a gente fala que é abrir uma live, se comunicar, mas a gente sabe que, na verdade, o que está por trás é uma grande estrutura de comunicação, com link com Telegram, com WhatsApp, as redes sociais, vários canais reproduzindo a mesma coisa para a informação massificar e não ser o catamilho, ser mais massificado. E eu acho que a gente demorou muito no campo progressista para entender isso e começar não agir da mesma forma no sentido da fake news gerada, mas no sentido de organizar a nossa própria comunicação. Acho que isso começou a mudar um pouco na eleição do ano passado, não só da presidência da República, mas eu vejo que vários canais mais progressistas estão se organizando, a gente tem os partidos olhando muito também para esse tipo de comunicação. Mas eu concordo, não chega perto do que é essa mega estrutura da extrema-direita. Saiu anteontem na Folha que o Gabinete do Ódio, na delação do Mauro Cid, ele falou. Tinha uma sala dentro do Palácio do Planalto, assessores do Palácio do Planalto, que saíram abrir uma agência de comunicação que é financiada por deputados da base bolsonarista, por emenda parlamentar. Então, é uma estrutura profissional. E a gente precisa fazer isso também. E eles querem fazer parecer que não é, né? Fazer parecer que é algo não orgânico, que... Eles usam muito de estética pra isso, sabia? Porque se tu pegar Não produz muito bem? Hã? Não produz muito bem as... Também. É tipo isso. Tipo, Também. tem um nome específico pra isso que eu não vou me recordar agora, mas é exatamente isso. São pessoas extremamente profissionais. Elas sabem fazer uma arte no computador direitinho. Elas sabem fazer um negócio lindo. Elas não fazem. Elas fazem um negócio que parece à toa, mas não é à toa. Ele é feito intencionalmente como se fosse amador, justamente para dar esse ar orgânico à coisa. Como se fosse uma pessoa comum que não soubesse. Como se ela estivesse fazendo isso porque ela acreditasse. Independente de qualquer habilidade ou não que ela tenha. Não, eu acredito muito nessa ideia, vou fazer aqui uma arte, vou espalhar. Não, foi uma pessoa que ela programou isso direitinho e ela tá fazendo para as outras pessoas terem essa impressão. É aquela coisa tosca para parecer que é o seu João do interior Isso. do Goiás que fez. Exatamente. Olha como tá pegando a campanha, né? A ideia tá se espalhando Não pelo é Brasil. isso que eu digo. A pessoa dizendo, olha só, em 3 dias, uma última manifestação que teve agora. Olha só como apenas 3 dias de chamado e nós lotamos a Paulista e tal, não sei o que. Cara, aquilo ali tem uma... E as pessoas compram a ideia de que tudo foi orgânico. Sabe o que eu me lembrei agora? Que em 2016, tu vai lembrar, Hugo, o primeiro turno da campanha de 2016, o atual prefeito de São Luís estava concorrendo pela primeira vez e ele fazia os programas dele de televisão só num fundo verde, do chroma key. A coisa mais boba do mundo é você pegar o fundo verde e você colocar uma imagem qualquer, colocar um fundo. Sim. É tão simples, mas não, ele fazia com um fundo verde porque justamente a ideia que ele queria passar era de que, pô, aí ó, é a campanha fraquinha, não tenho nem dinheiro para fazer e tal, não sei o que. Ele concorria pelo PMN, se eu não estou enganado.
Se eu não estou enganado, não recordo se era bem isso. Mas era fundo verde. Não tinha necessidade nenhuma, mas era uma escolha do marqueteiro de passar aquela ideia. Tanto que no segundo... Exatamente. Se eu não estou enganado, no segundo turno mudou tudo, a estética era outra. Mas tem razão nisso.